Olá, crianças, bom dia! Estamos aqui em mais um cultinho para louvarmos e engrandecermos o nome de Jesus, isso mesmo! E hoje tia Roberta trouxe uma história chamada A Torre de Babel. Você já ouviu falar nessa história? Quem nunca ouviu vai conhecer hoje, ok? Essa história está lá na Bíblia, na Palavra de Deus, no primeiro livro da Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 11. Essa história fala de uma torre. Nós vamos aprender sobre essa torre, mas antes, tia Roberta vai relembrar algumas coisas que aconteceram antes da história dessa torre. Você se lembra da história de Noé, na arca, não lembra? Isso mesmo, Noé e sua família foram salvos por Deus. Ele entrou na arca com a sua família e um monte de bichinhos, não foi? E aí veio um grande dilúvio sobre a terra, que inundou toda a terra. E todas as pessoas que estavam aqui morreram. Por quê? Porque elas estavam desobedecendo a Deus, porque elas estavam pecando. Só Noé e a sua família, só eles se salvaram, né? Então, o que foi que aconteceu depois? Muitos e muitos anos se passaram, muitos mesmo. Noé teve os seus filhos que estavam com ele, né? E os filhos tiveram filhos e assim tiveram filhos e foram tendo muitos e muitos filhos. E foram povoando novamente a terra. Muitas pessoas começaram a existir e muitas pessoas foram se espalhando pela terra. E era ordenança do Senhor que eles povoassem e se espalhassem pela terra. Mas tinha um grupo, deixa a Roberta botar eles aqui para vocês verem, olha. Deixa eu ir botando eles aqui. Tinha um grupo que não quis se espalhar, não. Olha eles aqui, ó. Vou botar aqui para vocês verem. Esse grupo aqui decidiu ficar numa cidade. Tá vendo, crianças? E Deus queria que eles se espalhassem. Não pode desobedecer a Deus, né, crianças? Vocês sabem disso. Porque Papai do Céu fica triste quando a gente desobedece a Deus. É pecado, não é verdade? Olha eles aqui, olha. Esse grupo ficou numa cidade ali próximo. Eles tinham um comandante, olha. Esse aqui, olha. Nimrod. Tá vendo? Sabe o que foi que eles decidiram fazer, crianças? Eles decidiram fazer uma grande torre. Uma torre uma torre. Depois a gente vai ver porque que ela ficou conhecida como Torre de Babel. Eles resolveram fazer uma grande torre porque eles achavam que assim eles iam chegar até o céu. Imagine uma torre tão alta que chega até o céu. Mas sabe qual é o problema, crianças? Eles estavam, olha, soberbos. Sabe o que é isso? Se achando, né? Se achando superiores. Eles se achavam os melhores de todos aqueles que estavam ali, de todos os povos. Eles eram os melhores, os mais espertos, os mais importantes, tá? Os mais orgulhosos. E isso não pode, isso é pecado. Então eles resolveram fazer uma grande torre. Ó, vou fazer a torre aqui para vocês verem. Tá vendo? E começaram a construir a torre. Foram construindo. E aí, tá vendo? Foram fazendo tijolos. E muitos tijolos. Porque naquela época, né? Usava muitos tijolos para fazer uma torre. E eles começaram a construir aquela torre. E continuaram a construir aquela torre. E a torre já estava bem alta. Muito alta, muito alta. Olha. Até que chegou o dia, crianças, que Deus resolveu dar uma olhadinha nessa torre. E quando Deus olhou, Deus percebeu que aquelas pessoas não estavam fazendo só uma casa, ou uma torre, ou um local para adorar a Deus. Eles estavam fazendo uma torre por causa do orgulho deles, porque eles estavam se achando muito importantes, né, os melhores de todos. E eles achavam que assim eles iam chegar até Deus. Será que se a gente construir uma torre gigantesca, a gente vai chegar até Deus? Não, não é assim que se chega até Deus, não é verdade? E eles achavam que assim conseguiriam chegar até Deus. Até pensaram que poderia vir outro dilúvio. E aí eles se protegeriam lá no alto, né, da água que ia encher a terra. Mas Deus prometeu que nunca mais mandaria outro dilúvio. Como prova disso, ele colocou o arco-íris no céu. Não foi, crianças? E eles continuaram construindo. Mas quando Deus viu que essa torre não estava do agrado dele, sabe o que foi que Deus fez? Antigamente, crianças, todo mundo falava a mesma língua, a mesma linguagem, digamos. Todo mundo falava português, só português. Não tinha outra língua, inglês, francês, espanhol, não existia. Era só uma língua, então todo mundo podia ir para qualquer lugar que todo mundo se entendia.
Mas quando Deus olhou essa torre, que viu o que estava acontecendo e que viu como estava o coração dessas pessoas, Deus confundiu todos eles e mandou uma língua para cada. Esse falava inglês, esse falava espanhol, esse falava japonês, esse falava chinês, esse falava italiano, esse falava português. Eita, e agora? E aí quando um pedia um bloco, o outro entregava um martelo. Quando um pedia um martelo, o outro entregava areia. Quando um pedia tijolo, o outro entregava prego. E aí eles começaram a ninguém entender mais nada. Um começou a não entender o que o outro estava falando, crianças. E aí sabe o que foi que aconteceu? Eles não conseguiram mais, terminar essa torre. Eles pararam de construir essa torre. Tá vendo? Tá vendo? Porque Deus não se agradou. Deus não se agradou do que estava acontecendo, do que estava no coraçãozinho deles. Sabe o que foi que aconteceu? Eles foram espalhados por toda a terra. E foi assim que surgiram todas as línguas que a gente conhece hoje. Você sabia disso? Por isso que algumas pessoas falam inglês, outras falam português, outras falam espanhol. Foi justamente por causa disso. Foi assim que começaram a surgir todas as línguas. Tá vendo, crianças? Então, o que a gente aprende na lição de hoje? Que a gente não pode ter no nosso coração o orgulho. A gente não pode, se achar melhor do que os outros, superior aos outros. Deus não quer isso, Deus quer que a gente seja humilde, que a gente ame e ajude o próximo. É verdade que a gente não permita que o pecado entre no nosso coração, tá certo? Olha, quando Deus não está à frente, o que é que acontece? Dá tudo errado, tá vendo? Vocês conheceram hoje a história Torre de Babel. Sabe por que Babel? Babel significa confusão, porque foi realmente uma grande confusão. Eles se confundiram muito porque cada um falava uma língua diferente e eles não se entendiam. Então virou uma confusão e eles não conseguiram terminar o que eles estavam fazendo, tá certo? Mas você sabe também que tem um caminho que leva a gente até o céu. Qual é o caminho? A gente vai para o céu um dia? Vai sim, mas existe um caminho. Não é fazendo uma torre. Qual é o caminho que leva a gente até o céu? Até Deus. Esse caminho é Jesus. Isso mesmo, crianças. Jesus. Quando a gente aceita Jesus no nosso coração, que a gente se arrepende dos nossos pecados, pede perdão a Deus pelos nossos pecados e anda sempre nos caminhos do Senhor, a gente vai para o céu, porque Jesus um dia vem nos buscar. Então você já sabe qual é o caminho para o céu. O caminho que leva ao céu não é nenhuma torre. O caminho que leva ao céu é Jesus. Vamos orar, crianças? Senhor meu Deus, muito obrigada, ó Pai, porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigada porque o Senhor enviou Jesus ao mundo para me levar para o céu, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, que no nosso coração só reine a paz, o teu amor e que a gente possa sempre ajudar e amar o nosso próximo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? E a gente vai ficando por aqui.